Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de psicanálise. Eu quero explorar um conceito desenvolvido pelo Contardo Caligares, que eu já conto para vocês quem é, sobre boçalidade. O que é ser boçal? A gente sabe, do ponto de vista comum, o que é ser boçal, né? Às vezes a gente usa boçal no sentido de selvagem, no sentido de grotesco ou coisa parecida, né? Algo incivilizado, não sei, alguma coisa parecida. Mas o Contardo, pelas explicações que ele dá do termo boçal, ele não está usando nesse sentido mais comum entre nós. Então já vou explicar como é que ele percebe a boçalidade no âmbito psicanalítico. Eu vou só lembrar que Contardo Caligares foi um psicanalista lacaniano, que nasceu em 1948 e morreu em 2021, foi um psicanalista. Ele nasceu na Itália, né? Estudou na Europa, teve a sua formação na Europa, mas depois passou a viver no Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, às vezes entre Brasil e Europa. E um fato interessante sobre ele, né, que mostra quanto ele foi uma pessoa competente dentro do campo acadêmico, embora aparentemente não é alguém da academia, né? Ele foi orientando de Roland Barthes, né, no seu doutorado que fez na área de semiologia. Mas ele escreve, pelo menos de uma forma muito clara, muito objetiva, muito interessante e ao mesmo tempo bastante profunda, como deveria ser a escrita de qualquer intelectual. No caso aqui nós estamos falando do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, né, que é um livro publicado pela editora Planeta. Vamos lá. Então vamos tentar conceituar aqui e entender o que ele está chamando por boçalidade. Ele diz assim, ó, em suma, muito mais do que a vontade de ensinar os outros e de mexer com suas vidas, é importante, como já disse, a aceitação carinhosa da variedade das vidas com todas as suas diferenças. Ele está dizendo, ó, você quer ser terapeuta, né? Então você tem que prestar atenção no seguinte. Aí você fala assim, ó, você não precisa ser uma pessoa saudável, né? Por exemplo, um médico. Se um médico tiver, sei lá, tiver diabetes, ele pode ser médico. Ele diz, um terapeuta pode ser, até porque a gente não sabe exatamente o que é normalidade, a gente não sabe exatamente o quão saudável ou o quão doente eventualmente a gente pode ser do ponto de vista afetivo. O próprio conceito de patologia afetiva é um conceito bastante discutível, né? A gente sabe que há um espectro de saúde e de patologia, mas a gente não sabe exatamente onde começa uma coisa e começa a outra, né? Muito bem, mas ele diz, então você não precisa ser uma pessoa completamente saudável, vamos assim dizer, para ser um terapeuta, mas você precisa de algo extremamente importante, saber lidar com as diferenças, e me parece que aqui ele já está começando a entrar no caminho da explicação do que é uma boçalidade, né? Então na sequência ele diz, ó, esse é o funcionamento básico da boçalidade. Invadimos a liberdade do outro porque é difícil controlar o nosso desejo. Quero reprimir a homossexualidade ou curá-la porque tenho desejos homossexuais que receio não controlar. Quero impedir a própria existência de transgêneros porque, sei lá, tenho e temo fantasias sexuais de gozar como se eu fosse do outro sexo, né? Então, ele está dizendo basicamente que um boçal é alguém que tem desejo, que não reconhece ou que não conhece completamente o seu desejo e que, por desconhecer ou por conhecer e não aceitar que tenha esse tipo de desejo, fica cuidando do desejo do outro e fica tentando reprimir o desejo, tentando regrar, tentando colocar limites para o desejo do outro. É isso que ele está chamando de uma pessoa boçal, e isso para mim é uma coisa muito interessante, e é isso exatamente que uma pessoa em formação para se tornar um terapeuta não pode ter, ou uma pessoa exercendo o ofício de psicoterapeuta não pode ter, né? Porque é óbvio que você vai sentar como terapeuta num consultório e você vai ouvir histórias de pessoas, histórias variadas, histórias de desejos variados, de desejos distintos do meu, e se eu quiser conduzir todo mundo
para que essa pessoa funcione em função daquilo que eu considero justo ou injusto, correto ou não correto, em função dos meus desejos, isso não funciona, né? Para quem exerce o ofício, ou pretende exercer o ofício de terapeuta, né? Então, lembre-se que o nome do livro é Cartas a um Jovem Terapeuta. Então ele está fazendo essa brincadeira de supor que alguém está querendo se tornar terapeuta, está escrevendo cartas para ele, e ele está respondendo essas cartas, tentando decifrar o que é necessário para se tornar um terapeuta. E ele diz assim: o critério que aparentemente valeu para que ela me encaminhasse um paciente, hoje vale para mim. Na hora de encaminhar alguém, prefiro os analistas cuja curiosidade para o mundo, a vida e a cultura se estendam além das 4 paredes do consultório. Ele está dizendo o que é um bom terapeuta. É óbvio, um bom terapeuta é um terapeuta que não é boçal. E como é que você aprende a lidar ou aprende a superar a sua boçalidade? Com diversidade. Não só. Como é que a gente aprende diversidade? A gente aprende diversidade sendo curioso sobre a diversidade, estudando a curiosidade, entrando em contato com a curiosidade, entrando em contato com a diversidade, tendo diversidade de experiências, né? Seja ouvindo e entendendo, seja você mesmo experimentando coisas distintas, seja você se permitindo experimentar coisas distintas, né? E ele diz assim: a experiência certamente ajuda na conduta das curas, mas de qualquer forma seria bom que guardássemos sempre alguns elementos do espírito do debutante, do estreante. A curiosidade, a vontade de escutar e, por que não, o calor de quem a cada vez acha extraordinário que alguém lhe deposite experiência. É interessante, né? O que você precisa ser bom terapeuta? Não ser boçal. O que engloba? Respeito pela diversidade. Como é que você aprende a ter respeito pela diversidade? Com desejo de escutar, né? Com gratidão porque alguém confiou, depositar confiança em você e contar as suas histórias e ser curada enquanto conta as suas histórias. E óbvio, enquanto você ouve essas histórias, com manejo técnico, com capacidade teórica, clínica, mas sem ficar julgando do ponto de vista moral essa pessoa, né? Você precisa... E esse é um elemento fundamental para que você aprenda a acolher, né? Acolher significa ter empatia pela pessoa, respeitar a pessoa, respeitar o desejo da pessoa e, claro, eventualmente, se algum desejo é um desejo nocivo para ela, ou nocivo sobretudo para a vida social, cabe, claro, ao terapeuta se contrapor a essa pessoa, né? Ou pelo menos mostrar que há riscos, né, no caminho que essa pessoa está seguindo quando procura seguir esse desejo, né? Depois ele diz, por fim, para terminar, ele diz: o fato é que a vontade de impor nossas regras aos outros sempre deriva do fato de que nós mesmos não conseguimos respeitá-las, né? É interessante isso. Você fica impondo regra aos outros é isso que ele está dizendo, para poder se convencer de que essas regras são importantes, porque você mesmo não está conseguindo cumprir essas regras, né? Então é preciso de fato tomar bastante cuidado quando a gente tem uma vontade muito grande e persistente de impor sobre os outros as nossas regras, e isso é tudo que um terapeuta não deve ter. E ele complementa: ou seja, tentamos impor aos outros as regras que nós mesmos não conseguimos respeitar. E aí ele diz, termina entre parênteses: essa é a definição da boçalidade. Um boçal é alguém que impõe regras sobre os outros, mas ele mesmo não consegue respeitar essas regras, né? Então, sempre que você estiver já adotando um estilo de vida legalista, um estilo de vida regrado, um estilo de vida, talvez isso seja comum entre pessoas religiosas, mas isso não acontece apenas entre pessoas religiosas, né? Uma obsessão por seguir regras, é o momento de você indagar o porquê que você está tão obcecado por seguir regras e talvez se perguntar se você
não está sendo boçal, né? Está impondo regras sobre os outros, porque de fato essas regras são impossíveis de serem cumpridas. Muito bem, vamos seguir adiante. Em outros momentos a gente vai se encontrar para analisar outros capítulos, outros temas desse livro, melhor dizendo, porque eu não estou seguindo capítulo por capítulo, né? Mas eu estou fazendo um recorte temático. Muito bem, a gente então se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá!